A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem e que nós possamos juntos passar alguns tempinho meditando na palavra de Deus. Fazemos isso todas as sextas-feiras, hoje referente à sexta-feira de dia 9 de agosto de 2024, e sempre procuramos trazer uma notícia que foi destaque durante o período e relacioná-la com a palavra de Deus e assim trazemos a nossa reflexão do que a palavra de Deus fala a respeito. Temos também nossa escola bíblica dominical, todos os domingos, às 7 horas da manhã. Você pode também acessar os nossos vídeos. A notícia que foi destaque recentemente diz respeito às Olimpíadas de Paris. Uma determinação do Comitê Olímpico Francês deste ano proibiu qualquer símbolo ou manifestação religiosa durante os Jogos Olímpicos. Então, nós vemos aqui que algumas atitudes a nível mundial vão, de alguma forma, cerceando a nossa liberdade de expressão, principalmente no que diz respeito à expressão religiosa. Porém, no dia 27 de julho, agora passado, diante do presidente francês Emmanuel Macron e de um estádio completamente lotado, a equipe de rugby das Ilhas Fiji, que enfrentava o time da França na final olímpica, ela, perfilada, cantou esse hino que eu vou colocar para nós escutarmos neste momento um trechinho dele. Então, nós vemos aqui os irmãos que já estão acostumados, os mais antigos, com os hinos da nossa harpa cristã, devem ter pensado que é o hino 212. Porém, não é. Esse hino é uma adaptação do hino cristão, mas é o hino nacional das Ilhas Fiji desde 1970, chamado Meda Dau Doka, ou seja, Deus abençoe Fiji. Deus abençoe Fiji. Coisa linda se todas as nações do mundo colocassem e louvassem a Deus nos seus hinos. Eu creio que foi um testemunho maravilhoso essa ilha, pequena ilha da Oceania,
com os seus atletas emocionados, louvando a Deus ali perante um estádio perplexo, com o presidente da França presente, tendo que testemunhar uma nação pedindo a bênção de Deus para si. Coisa que acontece naquela ilha que, conforme temos notícia, muitos avivamentos têm havido por ali. Mais da metade dos habitantes daquela ilha são cristãos, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui o louvor como testemunho. E nós vamos explorar isso com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 a 31. Se você tem uma Bíblia, você acompanha aí, Atos 16, 23 a 31. Nós vamos extrair algumas lições práticas desse trecho. Paulo e Silas enfrentam uma situação difícil, mas a resposta de Paulo e Silas é inspiradora, como foi esse hino das Ilhas Fídjias. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está lá em Atos 16, 23 a 31, que diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus a bênção sobre a nossa reflexão bíblica desta semana. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, pedimos da tua graça. Abençoa, Senhor, os teus servos. Abençoa a casa dos teus servos. Abençoa a família dos teus servos, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que os teus servos colocarem à mão, Senhor, para glorificarem o teu santo nome, Senhor. Cuida dos teus servos com carinho, com amor. É o que te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos nesta passagem é o louvor em meio à adversidade. Paulo e Silas, eles chegaram na cidade de Filipos e ali pregaram para uma mulher à beira do rio, Lídia, que foi a primeira convertida daquela igreja, que ali se estabeleceria no futuro. E Paulo e Silas continuaram pregando a palavra de Deus, a multidão começou a se reunir em torno deles.
E uma moça escrava, feiticeira, endemoniada, ia atrás de Paulo e Silas e diziam que eles eram o verdadeiro poder do céu, mas na verdade ela estava sendo usada pelo inimigo para confundir os habitantes daquela cidade, pensando que o poder que estava em Paulo e Silas, que era o poder de Cristo, era o mesmo que estava nela, que era de origem maligna. Então, em determinado momento, Paulo expulsou aqueles espíritos daquela moça que praticava adivinhação. E ela, liberta, não pôde mais praticar essa adivinhação. Ora, os seus senhores ficaram indignados com aquilo, porque eles ganhavam dinheiro à custa daquela feitiçaria. Como nós vemos tantos embusteiros hoje ganhando a vida, enganando os incautos. E eles, revoltados, entregaram Paulo e Silas para as autoridades, que os prenderam num cárcere ali. O, o carcereiro o açoitou, levou à prisão injustamente. No entanto, por volta da meia-noite, diz a palavra de Deus, que eles não murmuraram nem se queixaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos a Deus. Então, normalmente, quando alguém é preso, uma coisa que se ouve muito das pessoas que estão presas é que eu sou inocente, eu estou aqui injustamente. E no caso de Paulo e Silas, realmente tinha sido cometida uma injustiça. Porém, eles não se focaram no problema, eles se focaram em adorar a Deus mesmo em meio àquela tremenda adversidade, e não murmuraram nem se queixaram. E Deus, através disso, ele nos ensina que o louvor é uma arma poderosa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando nós enfrentamos desafios, e se você está enfrentando algum desafio, você não se concentre apenas no seu problema. Você pode escolher louvar a Deus. Coração alegre diante de Deus. A adversidade vem, os problemas vêm, mas um servo de Deus, você que teme a Deus, não se concentre nisso, porque essas coisas, os problemas, as adversidades, elas só nos levam para baixo, só nos derrotam, só procuram tirar a nossa paz, e é quando o inimigo encontra lugar para roubar a nossa alegria. Paulo e Silas não se deixaram dominar por esse sentimento e, diante daquela adversidade tremenda, começaram a louvar a Deus. Louve a Deus com toda a força do seu coração diante das adversidades que se apresentam, e você vai ver de maneira milagrosa as coisas se modificarem. O louvor, ele tem ele serve como um testemunho transformador. Isso que eu achei mais importante nessa, nessa situação de Paulo e Silas, que fiz essa ligação com o testemunho desses moços cantando o hino, louvando a Deus no seu hino pátrio diante daquela multidão, diante daquelas autoridades que estão proibindo manifestações religiosas, não puderam proibir que um hino de uma nação que glorifica o nome de Deus deixasse de ser ouvido. E ali o presidente Macron, não sei qual é o coração dele, não sei qual é o coração daqueles que estavam ali naquela multidão daquele estádio. Mas uma coisa eu sei, aquele louvor entrou
naqueles corações, mexendo os corações com força e mostrando que, diante de qualquer situação, o louvor pode entrar, penetrar e transformar vidas. Quem sabe ali naquele estádio algumas vidas foram transformadas ouvindo aquele hino. O louvor de Paulo e Silas, ele não apenas beneficiou a eles, como nós já falamos anteriormente, quando você está diante de um problema, você louva a Deus e você é beneficiado com isso, Deus se agrada, o seu coração se alegra e você se foca nas coisas boas de Deus e não nas coisas ruins do problema. Mas você só não beneficia só você, você beneficia a outros, aqueles que estão ouvindo. Aquilo impactou os presos daquela prisão. Quando você está louvando a Deus, você pode estar impactando um familiar seu, um vizinho seu, uma pessoa do seu trabalho, da sua relação. Eles estavam observando, aqueles prisioneiros estavam observando, diante daquele sofrimento, diante daquela injustiça, aqueles homens não se queixarem, mas louvarem a Deus. Quando nós vivemos a nossa fé com autenticidade, a nossa atitude de adoração ela pode influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Nosso testemunho é uma ferramenta poderosa para compartilhar o Evangelho. Muitas vezes você não precisa pregar a palavra de Deus, o próprio hino, o próprio louvor, ele penetra num coração e testemunha daquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe Fiji, foi o testemunho daqueles jogadores diante daquela multidão e diante de todos nós no mundo inteiro, porque nós sabemos que essas Olimpíadas estão sendo transmitidas para milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo inteiro vão assistir aqueles jovens louvando a Deus. Deus abençoe Fiji. Como aqueles prisioneiros ali, já revoltados com a sua situação, puderam ver dois homens cheios do Espírito Santo louvando o nome do Senhor. O louvor, ele causa libertação sobrenatural. Uma doença, uma situação tão adversa como essa que Paulo e Silas estavam passando, como uma prisão, uma situação sem saída. E aí Deus age. Primeiro o homem, a atitude do homem, coração, percebe seu coração, está diante de uma adversidade, está diante de um problema, está diante de uma dificuldade, começa a louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, e aquilo vai entrando no seu coração, mudando a sua situação, mas também vai alcançando mais longe, vai atingindo de forma benéfica àqueles que estão perto de você, aqueles que estão ouvindo o teu louvor, pessoas que às vezes não compreendem o amor de Cristo, ouvem o louvor e começam a compreender, começam a ver a sua alegria diante da adversidade e aquele testemunho começa a fazer efeito naquelas vidas. Mas além disso, esse louvor é ouvido por Deus e Deus se agrada do seu louvor e age. Você agiu primeiro, louvando a Deus diante da adversidade. Esse louvor atingiu o próximo, mas também alcançou os céus. Subiu aos céus e Deus ouviu o seu louvor e agiu aqui na terra em benefício da sua pessoa e da sua obra. Então nós vemos que Deus respondeu o louvor de Paulo e Silas de maneira extraordinária, um terremoto de repente abriu a porta da prisão e soltou as correntes daqueles presos.
O carcereiro ficou apavorado. Ele pensou: os prisioneiros estão fugindo. Um carcereiro que deixava os prisioneiros fugir era torturado pelo exército romano. O exército romano não permitia falhas dos seus soldados. Então, ele, apavorado diante da possibilidade dos prisioneiros terem fugido, diante da possibilidade dele ser torturado até a morte, ele decidiu tirar a sua própria vida, uma atitude extrema, não é? Mas aí o apóstolo Paulo se manifestou dizendo: olha, não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. E diante daquilo, nós vemos aqui no finalzinho do que lemos, o versículo 28, mas Paulo brandou em alta voz quando percebeu que o carcereiro iria tirar a própria vida: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, tremendo, diante de uma emoção muito forte. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Coisa maravilhosa aconteceu. Um terremoto miraculoso, mas agora o mais importante, o objetivo de Deus salvar aquela alma e aquela família daquele homem. E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem se rendeu ao Senhor, levou Paulo, lavou as feridas de Paulo, de Silas, levou para a sua casa, e toda a sua casa aceitou Jesus como Salvador. Em resumo, o louvor, o testemunho e a confiança em Deus são fundamentais em nossa jornada cristã. Que possamos aprender com Paulo e Silas a adorar mesmo na dificuldade. Impactar vidas com testemunho da nossa alegria no Senhor. E confiar em Deus, na libertação sobrenatural que Ele pode fazer. Que Deus possa ter usado esse momento para falar a sua vida. Se você está passando alguma adversidade, algum problema sério, louve a Deus. Louve a Deus, que Deus vai reagir na sua vida, na vida dos seus, e vai colocar a sua mão poderosa para que um milagre aconteça na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa, enriquecido pela palavra de Deus, louvar a Deus com alegria no seu coração. Eu quero terminar deixando esse louvor novamente para a edificação de nós todos. Senhor, abençoa, Senhor, teus servos, os ouvintes da palavra de Deus, que possam louvar a Deus com alegria nos seus corações, sendo abençoados por ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.